Um Amor nas Estrelas. Episódio 2. A menina que sempre estava ali. Escola agrícola ao amanhecer. Quando lembro daqueles dias, uma das coisas que mais me impressiona é perceber o quanto eu era distraído. Na minha cabeça, eu prestava atenção em tudo. Sabia quem jogava melhor futebol, quem brigava mais, quem era mais engraçado, quem fazia mais bagunça na sala. Mas existia uma coisa que eu simplesmente não enxergava. Cris. Hoje parece impossível acreditar nisso, porque depois ela se tornaria uma das pessoas mais importantes da minha vida. Mas naquela época, ela era apenas mais uma aluna da escola. Ou pelo menos era isso que eu pensava. A verdade é que eu passava boa parte do tempo mergulhado no meu próprio mundo, nos desenhos, nas brincadeiras, nas conversas com os amigos, nos sonhos de adolescente. Enquanto isso, silenciosamente, alguém começava a se aproximar. Não com pressa, não tentando chamar atenção, apenas ficando por perto, como quem espera o momento certo. Sala de aula dos anos 90. As salas da escola eram simples, carteiras de madeira, ventilação quase nenhuma, janelas enormes abertas o dia inteiro e um calor que parecia fazer parte das aulas. Muitas vezes eu me sentava perto da janela. Gostava de olhar para fora. Enquanto o professor explicava alguma matéria, minha mente viajava. Eu imaginava histórias, personagens, cidades, aventuras. Às vezes desenhava escondido no caderno, achando que ninguém percebia. Mas alguém percebia. Cris. Ela sempre parecia saber onde eu estava, mesmo quando eu não fazia ideia de onde ela estava. Hoje, olhando para trás, percebo que ela me observava muito mais do que eu imaginava. Não por curiosidade, mas porque já existia um carinho crescendo dentro dela. Um carinho que eu ainda não era capaz de entender. Willy desenhando e colegas reunidos. Os desenhos acabaram me dando certa popularidade. Nada extraordinário, mas naquela escola, onde quase ninguém desenhava, aquilo chamava atenção. Os colegas vinham pedir caricaturas, pediam desenhos de carros, de animais, de jogadores de futebol, de personagens de televisão. Às vezes eu gostava, às vezes me irritava, mas desenhar era uma das poucas coisas que realmente me faziam sentir especial. Lembro que certa vez eu estava terminando um desenho durante o intervalo. Alguns colegas estavam olhando. Foi quando ouvi uma voz. "Posso ver?" Era Cris. Ela apareceu ao meu lado de forma tão natural que parecia estar ali havia muito tempo. Fechei o caderno quase por instinto. Depois, ela sorriu. "Tudo bem." E foi embora. Hoje eu percebo que ela não ficou chateada, nem insistiu, porque ela entendia uma coisa que eu ainda não entendia. Algumas portas não são abertas à força. Horta da escola sob o sol forte. As tardes eram reservadas para o trabalho. O sol do Maranhão parecia querer derreter tudo. A terra vermelha grudava nos pés. As roupas ficavam encharcadas de suor. Mas ninguém reclamava muito. Era simplesmente parte da rotina. Plantávamos, capinávamos, regávamos, carregávamos ferramentas. Aprendíamos sobre a terra e também aprendíamos sobre as pessoas. Foi durante aquelas tardes que comecei a notar algo diferente em Cris. Ela era uma das poucas pessoas que pareciam felizes em qualquer situação. Não importava se estava calor, se estava cansada, se o trabalho era pesado. Ela sempre encontrava um motivo para sorrir. E mais do que isso, ela conseguia fazer os outros sorrirem também. Era uma qualidade rara, daquelas que não se aprendem. Ou se nasce com ela, ou não.
Cris sorrindo na horta. Lembro perfeitamente de uma tarde. O calor estava insuportável. Eu trabalhava emburrado, como sempre. E ela apareceu, cheia de terra nas mãos, rindo de alguma brincadeira que tinha acontecido com as amigas. Então olhou para mim, parou e perguntou: "Você não ri nunca, Willy?" Na hora achei graça da pergunta. "Rio sim. Não parece? Talvez você esteja olhando errada." Ela começou a rir, e eu também, sem perceber, sem querer. Foi uma daquelas risadas espontâneas, daquelas que simplesmente acontecem. E lembro dela olhando para mim como quem havia conquistado alguma coisa. Talvez tivesse mesmo. Talvez aquele tenha sido o primeiro momento em que ela conseguiu atravessar a muralha que eu carregava ao redor de mim. Refeitório da escola, cheio de alunos. O refeitório era um dos lugares mais movimentados da escola. Mesas longas, bandejas de inox, conversas por todos os lados, risadas, brincadeiras, discussões sem importância. E, curiosamente, Cris quase sempre aparecia por perto. Na época eu não percebia. Hoje percebo claramente. Se eu sentava em determinado lugar, ela acabava sentando relativamente perto. Se eu entrava numa conversa, ela prestava atenção. Se eu fazia alguma piada, ela ria. E eu achava tudo aquilo normal, completamente normal. A verdade é que eu ainda não enxergava o que estava acontecendo. Mas talvez meu coração já estivesse começando a enxergar, mesmo antes da minha cabeça. Brincadeiras em frente à escola ao entardecer. As tardes terminavam com brincadeiras. Bandeira, corridas, bagunça, mergulhos no açude. Era uma fase da vida em que tudo parecia eterno. Ninguém pensava em despedidas. Ninguém pensava em perdas. Ninguém pensava que o tempo pudesse acabar. Nós acreditávamos que a juventude duraria para sempre. E talvez fosse justamente por isso que aqueles momentos eram tão bonitos. Porque eram vividos sem medo, sem urgência, sem saber que um dia se transformariam em lembranças. Cris observando Willy conversar com Ivin no fim da tarde. Naquele final de tarde, eu estava conversando com Ivin, provavelmente sobre alguma bobagem, alguma brincadeira, algum plano sem importância. Enquanto isso, do outro lado do pátio, Cris observava, em silêncio, sem chamar atenção, sem interromper nada, apenas olhando. Hoje, tantos anos depois, eu consigo entender aquele olhar. Era um olhar de esperança, de carinho, de alguém que desejava fazer parte da vida de outra pessoa. Mas naquela época, eu ainda não entendia. Ainda acreditava que o amor chegava de repente, como um raio, como um trovão, como uma explosão. Eu não sabia que, às vezes, ele chega devagar, em silêncio, todos os dias, um pouco de cada vez. E sem que eu percebesse, aquela menina continuava se aproximando. E o destino continuava fazendo seu trabalho. Fim do episódio 2. Continua. Porque existem amores que nunca sabem morrer, viram luz na eternidade pro resto da vida viver.